porque o bolo fica rachado por cima e a massa fica sem leveza. Resumindo, por que o bolo racha e fica pesado, né? Então, vamos lá discutir algumas possibilidades para esse tipo de resultado. Vamos primeiro trabalhar com o rachado em cima. Quando você tem um bolo que racha em cima, podem ser por alguns motivos. Primeiro, você tem um desequilíbrio na receita. O que de ingredientes, por exemplo, vai fazer eu ter um resultado rachado? Se você tiver, por exemplo, falta de elasticidade na massa, então vamos supor que você não tenha colocado um agente de liga, ou um agente de liga que não estivesse na sua melhor qualidade, né? Como assim, Gabriela? Existem alguns ingredientes que a qualidade deles interfere no resultado final. O agente de liga é um deles. Se você compra, por exemplo, a granel, pode ser que essa sua goma xantana ela não tenha tanta força quanto uma goma xantana comprada já embalada pelo fabricante, tá? Qualidade de ingredientes altera o resultado final. Se a sua massa tem pouca elasticidade, há uma chance grande do seu bolo rachar, tá bom? Então, essa é uma possibilidade, desequilíbrio ali na goma xantana, na elasticidade dessa massa. Segunda coisa, pode ser que o seu forno esteja muito quente. Se o seu forno está muito quente, o que pode acontecer? O fermento químico, ele reage ao calor, né? Também. Então, quando você coloca o seu bolo dentro de um forno muito quente, o seu bolo pode crescer e aí ele vai rachar em cima, porque ele cresce rapidamente, tá? E como o seu forno está muito quente, a partir do momento que você coloca o seu bolo para assar, ele já começa a formar a casquinha. Então, ele cresce com uma casquinha que está levemente enrijecida. Consequentemente, ao invés de essa casquinha abrir junto, né? Crescer junto ali, ela vai rachar, porque ela já está um pouquinho mais firme. Então, essa é a segunda possibilidade, o forno estar muito quente. E a terceira possibilidade é desequilíbrio nos ingredientes, falando especificamente de farinhas em relação à quantidade total de líquidos. Quando a sua massa está muito seca, eu tenho prejuízos na elasticidade, então eu posso ter um bolo que racha. Se eu tenho um desequilíbrio na quantidade de farinhas, eu posso colocar mais estrutura e menos elasticidade, ou não colocar elasticidade, então é desequilíbrio no mix de farinhas, eu também tenho essa rachadura em cima do bolo. E a outra coisa é falta de líquido na massa. Falta de líquido por si só já vai fazer com que o seu bolo rache em cima. E aí vem a resposta para a segunda característica do bolo, que ela colocou aqui, que é falta de leveza, ou seja, os bolos ficam pesados. Para os bolos ficarem pesados, eu tenho que ter o que na massa? Pouca umidade ou muita elasticidade. Então, por exemplo, muita elasticidade. O meu bolo vai ficar mais pesado, vai absorver muito ali a umidade da massa. Por exemplo, se você usar farinha de aveia, a farinha de aveia vai reter muito a umidade na massa. E se tratando de bolo, se essa quantidade de farinha de aveia for maior, eu deixo o meu resultado mais pesado por causa disso. Eu tenho falta de leveza. O excesso de líquido na massa também provoca falta de leveza. Por quê? Porque eu peso a massa, eu solo a massa pelo excesso de umidade dentro dela, tá bom? Então, são vários fatores que nós precisamos analisar um a um, e o que eu começo analisando é sempre o equilíbrio da receita. Eu começo sempre dali, partindo do equilíbrio da receita, e depois eu analiso os demais casos, né? E aí a gente consegue chegar a um denominador comum aí para esses dois tipos de resultado. Bolo que racha em cima e que fica pesado, né? Não fica com a massa leve, fofinha e deliciosa, tá bom? Então, Iraides, respondendo a sua pergunta, observe aí dentro da sua receita o que pode estar dando esse tipo de resultado, no jeito que você prepara essa receita, por que está dando esse resultado, se está interferindo, né? Porque não é só você executar uma receita seguindo passo a passo. Você precisa também entender o que você está fazendo. Então, ponto de massa, não tem como eu te dizer, olha, para esse bolo o ponto vai ser esse, para aquele vai ser aquele lá. Não tem como, por quê? Porque dependendo das marcas de farinhas que você use, dependendo, né, dos tipos de farinhas que você combine, das proporções, essa umidade vai ser diferente. Então, às vezes você vai precisar colocar mais água, às vezes você vai colocar menos água. Isso interfere no resultado final.